E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19h55, 19/7. Vamos ver uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação, levando para o que interessa, sem enrolação mesmo. Vamos aqui para o gráfico diário aqui para saber o que está acontecendo, galera. Então vamos lá. No gráfico diário hoje foi bem, foi um pregão de alta, né, na verdade. A gente fez até uma operação assim que não teve nada com a nossa análise de ontem, eu vou explicar para vocês. Mas a gente tem essa barra aqui amarela, né, que a gente tem que levar em consideração. A gente não teve um volume tão elevado como essa barra aqui, ó, que a gente fez aqui, né? Aqui no dia... Que dia foi isso aqui, galera? Vamos ver aqui que dia foi esse. Aqui no dia 17/6, né? A gente fez uma barrinha amarela aqui hoje, só que a gente tem aqui uma diminuição, né? A gente não tem um volume tão alto aqui. Esse volume aqui eu acho que ele tá com quanto? Uns 2 bi mais ou menos. Ó, volume 21.18M e volume aqui 2,3 bi, beleza? Então, assim, teoricamente, como a gente rompeu essa barra laranja aqui, ó, a gente pegou aqui, se a gente for marcar ela, a gente rompeu e a gente está vindo buscar novamente. Então, só pelo gráfico diário aqui já dá para, se eu for falar só de gráfico diário, eu vou falar que isso aqui é um teste de demanda nessa região aqui, tá? Então, que aqui é um nível de resistência, o nível de resistência pode bater ali nos 96,93. Então, o mercado, ou seja, o mercado ele pode vir bater nessa região aqui para poder novamente cair, que é os 50% da barra de maior fluxo aí do gráfico diário, beleza? Só que para isso eu tenho que ver os outros tempos gráficos para saber como é que realmente se vai confirmar essa leiturazinha aqui que eu estou vendo aqui de alta nos demais dias, beleza? Então o que aconteceu foi isso. Galera, no gráfico de 5 minutos, o que a gente tem? A gente teve uma alta muito engraçada, porque, assim, galera, na verdade, quem assistiu a análise de ontem viu que eu estava de olho no gráfico de 10, né? Que justamente aqui era esse pregão, né? Se eu for colocar os outros pregões aqui, era a mesma coisa. Vai estar lá. Então, é ali que eu estava de olho. Ou seja, eu estava de olho para que a gente batesse nessa região aqui para poder cair, né? E o que aconteceu, galera? A gente abriu no meio entre esse nível de POC e esse nível de POC. Então, aqui é muito ruim de operar. Então, eu fiquei bastante tempo sem operar. Eu olhei a abertura do mercado, falei que não era viável. Falei, não é viável. E, cara, a minha operação de compra foi aqui. Olha só que loucura. O que eu fiz? Vocês estão vendo aqui que eu marquei alguns pontos. Isso aqui foi na hora do pregão. Então, aqui a gente teve essa queda, né? E essa queda aqui eu não tinha nada de informação. Na verdade, eu tinha algumas informações. Então, essas informações aqui, ó, eu não tinha, beleza? Essas informações aqui eu não tinha. Então, a única... tá. Essa aqui também não tinha, não, peraí. Ó, essa aqui também não tinha, né? Não tinha essas informações aqui, ó. Pronto, no gráfico diário, no gráfico de 1 minuto, eu não tinha informação nenhuma. A única informação que eu tinha é essa daqui. E levando em consideração os outros fractais, eu tenho um aumento do fractal aqui. Eu falei, porra, essa queda aqui, então a gente teve gente posicionada aqui. Então o que eu fiz? Eu marquei o ponto de controle dessa região. E aí o mercado andou, veio aqui novamente, subiu, fazendo um ABC, corrigiu fazendo outro ABC. E aí o que acontece? Nesse momento aqui, eu falei, cara, a gente tentou uma vez, 2 vezes, agora com ABC aqui para baixo. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um pico de volume elevado e aí os demais volumes, vamos ver aqui, cadê a borrachinha? Cadê essa merda? Uai, cadê a borracha? Tá bem aqui. Certo. E aí o que acontece? Aí o mercado, né? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Pô, e nada, né? Nada. Chegou aqui, ó. Pronto. Chegou nesse ponto aqui, ó. Ó. Eu tenho uma oferta maior do que uma demanda. É maior do que essa daqui ainda, né? Então eu falei assim, não, então vale a pena arriscar uma compra nessa região. Cara, eu fiz minha compra nessa região aqui, ó. Fiz minha compra nessa região aqui, e meu stop ficou aqui abaixo. Beleza? Entrei com 3, e aí quando subiu um pouquinho, eu não estava muito confiante nisso, até mesmo porque aqui não foi um volume tão elevado, eu peguei e fiz minha parcial, né? Fiz minha parcialzinha mais ou menos nessa região aqui, travei o trade no 0 a 0 e deixei rolar, cara. Deixei rolar, subiu aqui, aí o que acontece? O mercado vem aqui, cai novamente em A, B, C. Não zerei a posição, tá? Eu só tinha travado aqui no 0 a 0, o mercado ele começou a andar. Cara, quando chegou aqui perto, eu fui ver o gráfico de M10, o volume ele já estava em cima, né? Estava um pouquinho acima, então não tinha mais necessidade de deixar no 0 a 0. Eu poderia subir meu trailing stop, mais ou menos para essa região. E aí, quando eu fui fazer isso, sem querer aqui, eu acabei mexendo onde não era para mexer, eu peguei e saí da posição toda, né? Aí, quando chegou nessa região bem aqui, eu peguei e entrei vendido.
aí eu tomei um stop. Eu entrei vendido por quê? Porque quando a gente chegou nessa região aqui, a gente já estava na região que eu queria do gráfico de M5, né? Falei, pô, aqui eu vou fazer uma vendinha só de um de lote aqui e vou deixar meu take nessa região aqui com a maior concentração. Porque se eu for pegar no gráfico de M10 e for agora botar aqui, ó, nos dois, ó, a informação que eu tinha até o momento era aqui, ó. Então nessa hora era aqui. Eu sei que era o nível de resistência e eu tinha essa informação. Então eu botava meu take aqui. E aí, quando eu fui subir isso aqui, acabou sendo a operação toda. Então, quando eu cheguei nessa região aqui, ó, quando eu cheguei nessa região aqui, se vocês entenderem, essa região que eu tava de olho, só marcar para vocês entenderem o que eu fiz. Ó, essa região que eu tava de olho, aí eu falei, cara, que é uma operação boa de venda. Então, eu peguei e vendi, deixei um stop super curto, só vendi um de lote. Aí eu peguei stop. Então, o que acontece? A gente fez um game bacana, né? A gente pegou essa alta aqui legal, top mesmo, não tava nem acreditando que ia subir isso aqui tudo. E aí, no finalzinho do pregão, eu fiz uma venda e levei um stop aqui, beleza? Mas, de qualquer maneira, deu para ficar positivo no pregão de hoje aí, certo? Então, foi isso que aconteceu hoje no mercado, certo? Então, o que acontece? Então, agora no gráfico de M5, né? A gente fez um nível de acumulação aqui, começou a subir, rompeu essa região do dia 18. E aí o que acontece? A gente tem uma região agora forte aqui, ó, que é essa região justamente onde parou o mercado. Então, se eu for colocar no que é, aqui a gente tem uma POC do dia 11, uma POC do dia 12 e uma POC do dia 13. Então, são 3 POCs passando nessa região e o preço justamente parou nessa região. Então, será que a gente vai ter um gap de baixa? Teoricamente, falando no gráfico de 5 minutos com 3 POCs nesse nível, o preço acima não, dentro desse nível de POC, então eu já penso aqui que a gente vai ver com uma possível correção. Então, no gráfico de 10 minutos aqui, o que eu vou fazer? No gráfico de 10 minutos, eu sei que essa região aqui ela foi rompida, então eu vou pegar aqui e vou estender para eu ter a soma dos 2 últimos pregões. A soma dos 2 últimos pregões, o que ele está me dizendo aqui? Ó? Ele está me dizendo aqui que a maior concentração de volume é aqui agora, só que eu sei que eu estou acima de níveis de POCs, tá? Eu estou acima desse... Acima não, ó, em cima desse nível de POC. São 3 POCs passando aqui nessa região. Então, tem que tomar bastante cuidado amanhã. Então, o que acontece? No gráfico de M10, eu marcaria esse nível de POC, tá? Aqui, ó. Estender aqui. E aqui seria uma oportunidade boa para mim, para eu comprar nessa região, tá? Lembrando que amanhã, galera, eu não vou operar amanhã. Na verdade, esses 3 dias aí eu vou ficar trabalhando o dia todo lá no hospital, né? Então, vamos lá. Um dia eu vou... sair dessa vida. Deus saiu dessa vida. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem esse nível aqui interessante, né? Então, o mercado, amanhã, como ele abriu em cima de 2 níveis de resistência, 3 níveis de resistência, o mercado pode muito bem vir buscar aqui, ó, essa região. Então, essa região aqui eu já sei que é uma região de POC, eu sei que é uma região de volume. Então, possivelmente, se eu fosse operar, eu faria uma comprinha nessa região e aqui seria o meu stop, tá, galera? Aqui, ó, compra nessa região. Meu stop seria isso daqui. E aí, se eu conseguisse ter uma leitura boa, né? Se o mercado ele andasse a meu favor, eu teria aqui um retorno bacana. Eu botei aqui coisa aqui, ó. Peraí. Eu teria um retorno bacana. O mercado... Ah, mano, a merda. Tá, eu teria um retorno bacana aqui. Que merda, velho. Pera aí. Porra. Pronto, eu teria um retorno bacana aqui, certo? Possivelmente aqui a gente poderia estar fazendo aqui uma possível onda C aqui para cima nessa região? Poderia. Então, assim, essa região aqui é uma região bem favorável aqui para a gente. Mas lembrando que a gente está em cima desses níveis de POC aqui, ó. Praticamente em cima desse nível de POC. Então, aqui vai ficar uma força aqui de acumulação nessa região e 3 forças aqui querendo empurrar o mercado para baixo. Então, se eu entrasse nesse trade aqui, assim que chegasse nessa região aqui, eu já travaria meu trade no 0 a 0 justamente para não correr o risco do mercado vir aqui e devolver tudo, né? Então, corremos esse risco no pregão de amanhã, porque a gente está acima dessas concentrações aqui. Eu vou marcar essas concentrações no M5 porque eu acabei fazendo uma besteira hoje e acabei que eu saindo de tudo, cara. De tudo não. Na verdade, do meu gráfico de M5. E aí eu não salvei nada, né, do M5. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar nessa altura aqui. E aí eu tive que pegar o nome que dá, fiz até o final, porque eu já tinha salvo, e aí acabou que não tinha isso aqui, né? Pronto, é isso que eu tô falando aqui para vocês, ó. A gente tem esse nível aqui, esse nível aqui. Então, a gente tá até deixando essa barra vermelha, tá quase tentando romper essa barra vermelha ali, ó. Se for botando aqui, ó, vamos ver aqui, ó. A barra vermelha tá aqui, o preço tá aqui, ó. Será que a gente vai empurrar esse mercado para baixo amanhã? Cara, sinceramente, eu não tenho muita...
Eu tenho assim uma noção, né, cara? Lá pelo gráfico de minutos eu vou falar para vocês. Mas o que eu quero passar para vocês é que a gente está entre esses níveis aqui. Então, esses níveis aqui são níveis bem complicados, porque o mercado ele pode sim corrigir, pode ficar brincando aqui e pode vir aqui, ó, para fazer aquela onda C. Só que temos esse problema aqui e temos esse problema aqui. Então, se eu pegasse um trade nessa região, assim que o preço chegasse nesse nível, eu travava meu trade no 0 a 0, fazia minha parcial, ficava só com o lote que fica confortável para ficar até o final do pregão. Porque a gente corre o risco grande de fazer isso, mas também corre um risco maior ainda do mercado vir aqui, sentir a oferta e cair. E aí, né, essas POCs que estão passando nessas regiões aqui, esses 3 POCs, levar melhor e o mercado vir para baixo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesses níveis aqui, tá? Aqui daria um trade mais ou menos, não tão longo, mas daria um trade aqui se eu pegasse 50% do canal até 50% do canal, 751 pontos seria uma pontuação boa no índice para o dia, tá? No gráfico de 5 minutos, no gráfico de 1 minuto, o que a gente tem aqui? Agora a gente tem o maior pico de volume, aqui foi onde foi minha entrada, então eu vou tirar isso daqui, eu vou deixar só esse volume aqui. Esse volume aqui tá por causa lá dos... foi feito 12,26, foi esse volume todo injetado aqui no mercado. A gente teve barras vermelhas que foram aqui no fundo, né? Então aqui a gente conseguiu marcar esse ponto, e aí o preço está trabalhando acima desse ponto e acima desse ponto aqui que não foi tão relevante, foi relevante só para me fazer a entrada. Então esse ponto de controle aqui é um ponto de controle interessante caso o mercado venha buscar essas regiões, 99.715, 98.915, vai dar mais ou menos, cara, ó, é mais ou menos dentro dessa região aqui da acumulação lá do pregão do dia 18, certo? Então o que acontece? A gente vem aqui no gráfico de 1 minuto aqui, no gráfico de 10 minutos já falei para vocês, né, que eu estendi esses 2 últimos pregões aqui, a gente tem a maior concentração de volume passando nessa região, então teoricamente aqui vai ser a mesma coisa, que não vai mudar muito, né? Eu esperar realmente aqui a correção nesse nível para comprar nessa região aqui para poder fazer essa onda para cima com muito cuidado com esses 2 níveis, essas 3 POCs que estão passando nessa região. Então o único cuidado que vocês têm que ter é esse, tá? Agora, se a gente perde esse nível de concentração, principalmente no gráfico de M10, ou seja, o mercado ele vem, faz esse teste aqui, a gente compra nessa região, stop fica abaixo, a gente não tem uma alta aqui tão esperada, ou então a gente tem uma alta esperada, bate nos 3 níveis de POC, o mercado vem, devolve, pega um 0 a 0 e começa a romper essa região, a gente tem uma queda livre tranquilo aqui para vir até buscar essa região aqui, que também é uma região de força compradora. Quando vocês forem ver aqui no gráfico de 5 minutos, a gente tem essas regiões aqui, ó. A gente tem vários picos de volume, só que a maior concentração de volume está aqui, ó. Ela está aqui lá nos 98,114. 98,114 daria mais ou menos, ó, 98, ó, 114 por aqui, entendeu? Então, se a gente perde essa concentração de volume aqui no gráfico de 10 minutos, ou até mesmo no gráfico de 5 minutos, a gente tem uma opção aqui de fazer aquela famosa costurada, né? Ou seja, o mercado ele vem aqui, rompe, não entra, espera voltar para testar, testou aqui, vende, e aí a gente tem uma opção, né, de take aqui nessa região, bota no 0 a 0 e aí espera o mercado para ver se vai bater nessa região e voltar. Se não bater e não voltar, tu já está com o 0 a 0 ativado, já tem só um contrato aqui, ou 2 contratos, ou 5 contratos, depende do tamanho de vocês, e aí espera o mercado ele desandar. Então a gente corre esse risco também caso a gente rompa essa região de valor aqui no gráfico de M10. Essa região de valor do gráfico de M10 eu vou deixar para vocês. Eu estou gostando mais de deixar essas regiões para cá destacado do que essas regiões aqui, tá? Porque realmente ela não vai mudar muito, ela nessa região, é a soma desses 2 últimos pregões aqui. Então, eu acho que eu vou colocar, eu vou colocar essa informação aqui para vocês. A gente sabe que a gente tem concentração de volume aqui nesse aqui mais para baixo, que está representado aqui, ó, são esses 2 níveis de POC nessa região, e isso também, e eu poderia deixar isso para vocês também, que se eu for botar no que cara, a POC do dia, a maior concentração do dia foi aqui, tá? Eu não vou deixar essa da descrição para vocês, mas se vocês quiserem marcar, tá aqui, ó. Porque senão vai ficar muita informação, sabe? Eu não gosto muito de informação, não. Pode atrapalhar. A POC do dia de hoje tá aqui. Ela tá aqui, ó. Então, quem quiser marcar, tá aqui. Ou seja, se o mercado perder aquele M10, se ele perder aquele M10 lá no M10, o mercado pode vir buscar essa região. Ó, pode vir buscar essa região aqui. Então, aqui é uma região interessante. Então, quem quiser marcar essa região, ela está entre os 98,170 até os 98,100. Então, aqui é uma região interessante aqui, tá? Se o mercado chegar nessa região, certo?
Então, assim, pelo gráfico de 1 minuto, a gente tem uma força mais dominante aqui compradora, justamente por conta dos 2 pontos de controle que a gente está bem acima. Só que no gráfico de 5 minutos, a gente tem que entender que a gente tem POCs nesses níveis aqui, e esses níveis são foda para ficar segurando operações aqui, tá? Vamos tomar bastante cuidado nas compras amanhã. Eu só compraria se o mercado viesse testar esse nível, que é o nível que eu vou deixar na descrição do vídeo. Testando esse nível aqui, seria a única oportunidade que eu tenho de compra. Acima desse nível, eu não garanto muita compra aqui, cara. Quem quiser comprar nessas regiões aqui, tem que tomar bastante cuidado e ficar com o dedo rápido, porque essas regiões aqui são regiões que tem bastante score, beleza? Então, já falei do gráfico de M10, já falei do gráfico de 1 minuto, M5 também já falei para vocês, galera, e é isso que eu quis passar aqui para vocês na análise de hoje para o pregão de amanhã. Infelizmente, amanhã, depois eu vou estar trampando, então não vou acompanhar o mercado com vocês, beleza? Mas essa aqui é a minha leitura, que eu estou deixando aqui para vocês, caso faça sentido aí, e tudo com a leitura que vocês também vão fazendo. Espero que de alguma forma esteja ajudando, tranquilo? Então é isso, galera. Espero que todos façam boas operações amanhã. Tamo junto, até mais. Os